Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Dortec Academy. Hoje a gente vai bater um papo bacana e vamos falar sobre escassez de tempo e o que é que você pode fazer para melhorar o seu tempo, né? Para investir, para otimizar o seu tempo de forma que você consiga se transformar no expert e investir na sua carreira, na sua profissão, para que você se torne um expert. Hoje, a gente está aqui com o Fábio Freitas, eu vou chamar aqui meu amigo Fábio Freitas, educador da Dortec. Olá, Fábio. Olá, E aí, Anderson. tudo bom? Seja Tudo bom? muito bem-vindo aqui a mais uma live da Dortec Academy. Hoje o bate-papo é bacana sobre escassez de tempo, né, Fábio? É isso Então, aí. a galera que já conhece o Fábio aqui nos nossos canais vai gostar bastante hoje do bate-papo. E a gente vai chamar também agora aqui Gustavo Busson também. E aí, Gustavo, beleza? Beleza, tudo bem, Anderson, tudo bem, Fábio? Boa noite, gente. Maravilha. Bom, hoje a gente vai fazer um bate-papo, né, sobre escassez de tempo, né? Então, quais são os nossos insights voltados aí para especialização, para os estudos, para se preparar, né, e pegar esse tempo, esse nosso tempo que é escasso, e direcionar ele de uma forma eficiente, né, para que a gente consiga aí viver, trabalhar, cuidar da família, enfim, assistir filme, seriado, sei lá, se divertir, ir para a praia, brincar com os filhos, e também se preparar de forma profissional para que você se torne mais competitivo, né, no mercado, né? Então, esse bate-papo hoje está muito, muito, muito bacana mesmo, né? Mas assim, Fábio, o que você, quando a gente fala assim, escassez de tempo, né? O que vem na sua mente assim, de cara assim? Me vem um assunto complexo, né, nos dias de hoje, né? Porque todos nós estamos envolvidos com muitas coisas ultimamente, né? E o tempo tá, a gente brinca, né? O tempo tá curto. Se a gente pudesse ter um dia aí de 26 horas, seria melhor para encaixar as coisas. Mas eu vejo que hoje a escassez de tempo é um assunto complexo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E uma coisa que você falou aí, né? Você falou um balanço geral sobre tudo, né? Sobre a vida profissional, vida pessoal, né? Familiar também. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e trabalhar bem aí, né? Com certeza. E você, Gustavo, o que quando pensa essa escassez de tempo, o que vem na sua mente assim, tipo? Exatamente. Eu acho que, como o Fábio falou, a sensação de que falta horas no dia, né? A gente tem, em algumas vezes, uma sensação, nossa, poxa, se o meu dia tivesse 30 horas, eu acho que eu conseguiria resolver os problemas que eu tenho. Ah, não, mas se o meu dia tivesse 48 horas, daqui a pouco vai ser necessário. No fundo, o gerenciamento do tempo, das tarefas que a gente tem e de tudo que a gente se propõe, né, na nossa vida, é uma coisa muito difícil, é uma coisa complexa, né? Existem técnicas para isso, né? E eu acho que a gente vai falar hoje de noite, né? Então, isso faz uma grande diferença. Isso faz a diferença entre um profissional, né? E até mesmo, como foi falado, um pai de família, uma pessoa na sociedade que consegue construir muita coisa, desenvolver muitos trabalhos, e o que tem sempre, ou então que acha que tem muitas limitações. Isso faz a grande diferença entre esses dois tipos de pessoas, né? São as pessoas que estão empurrando a vida e fazendo, construindo e criando, e as outras que às vezes têm umas horas que a gente tem até a sensação que algumas pessoas estão ficando para trás. Essa é a diferença, né? É o gerenciamento do tempo. É por isso que a gente tem assim, pense a longo prazo e haja a curto prazo, né? Essa frase assim é tão marcante, né? Se você parar para analisar, né? Então é muito. Se você parar para destrinchar ela, né? Se você pensar a longo prazo, você vai
neste momento agora, falar, caramba, eu quero ser um especialista, por exemplo, né? Que é o foco da Dortec Academy, né? A Dortec Academy, a gente cria conteúdo relevante para que os profissionais, é muito mais do que um canal no YouTube ou um canal no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim. A Dortec Academy, ela tem a missão de trazer conteúdo relevante, de ajudar mesmo quem está afim de crescer na engenharia, de um modo geral, engenharia de produto, de um modo geral, para a indústria. A gente sabe que não é só o CAD, não é só a parte teórica, de conceitos de desenvolvimento de produto, né? Não é só a parte de análise, chão de fábrica. Precisa ter um mindset, como a gente falou ontem, né? Precisa ter uma preparação e assim, se você está no lugar certo, no momento certo, você evolui mais, né? Então, por isso que a proposta da Dortec Academy é trazer assim, conhecimento do dia a dia, para que as pessoas reduzam o seu tempo de crescimento, ou seja, todo o tempo que eu levei para chegar até hoje aqui, nessa live, junto com vocês, e o tempo que vocês levaram ao longo dos anos para chegar no nível que vocês estão, porque eu posso assim, falar de forma bem tranquila. Dentro da Dortec hoje, nós temos alguns dos melhores especialistas em algumas áreas, sabe? E sempre dá para evoluir mais, sempre a gente dá para evoluir, né? Então, e isso é importante. Então, já que a gente trilhou todo esse caminho, né, ao longo dos anos, por que não compilar e trazer de uma forma direta, específica, com um método, para que os estudantes e quem tá, não só os estudantes, mas os profissionais que já estão na área atuando também, possa pegar esse mindset e falar, caramba, eu posso melhorar aqui. Deixa eu tentar entender, né? E a organização faz parte disso, né, Fábio? Exatamente, Anderson. E o que você falou, né, do pense a longo prazo e haja a curto prazo, né? A longo prazo ainda você tem tempo de pensar, né? Então você vai ali ajustando o seu trilhando o caminho que você quer trilhar, mas você não pode ficar pensando e não agindo sobre o que você quer no seu futuro. Então, hoje eu vejo, assim, eu tenho 30 anos aí trabalhando, né? Eu comecei aos 14 anos. Uhum. É completamente diferente a realidade de hoje e a realidade do passado, né? A realidade do passado, você pensava, ia lá aprimorando, conhecendo, aos poucos, né? Você era meio que natural. E hoje as coisas estão tão ágeis, tão rápidas, que você precisa você pensa e já age, já está pensando na sua próxima etapa, né? E isso tem que ser organizado, porque senão você vai tropeçando. Sabe aqueles corredores que tem que saltar as barreiras? Ele ali, ó, ele tá vendo lá a chegada lá no final, mas ele tem as suas barreiras. Ele tá agindo e já pensando no próximo. Porque se ele não for organizado, ele vai tropeçar na primeira barreira e não vai nem chegar na metade do trajeto. Com certeza. Né? E as dificuldades estão aí, né? Isso, as dificuldades estão aí. Por isso que a gente precisa realmente buscar agir é uma forma correta, mas a gente precisa se planejar para agir também. Não é sair num tiro, sair correndo para qualquer lado, achando que vai conseguir alguma coisa. E não consegue, viu, velho? Como a gente já falou antes, a internet está aí, né? A internet tem muito conteúdo, tem muita informação. E se você não está no lugar certo, para ter as informações certas e ter um direcionamento correto, você perde muito tempo. E como eu já falei antes também, o nosso tempo é o que a gente tem mais de precioso, né? Então, sim, a gente não tem tempo eterno, né? Então, por isso que quando a gente precisa ter foco, né? E a metodologia da Dortec Academy, a gente tem essa função, dar foco para quem quer aprender, para quem quer virar um especialista. Hoje o mercado, ele precisa, as empresas, as indústrias, ela quer mais por menos. O que é isso, Anderson, mais por menos? Ela quer contratar um especialista, cara. Ela quer um cara que, no caso da engenharia, um cara que sabe fazer um desenvolvimento de uma peça plástica, o cara que sabe fazer análise geológica, e ele sabe como é que vai ser o ferramental, pelo menos para deixar já a bola redonda para a próxima etapa.
Você não pode sair desenvolvendo hoje, o mercado não aceita mais isso. De forma que você sabe, passa de qualquer jeito, desenvolve de qualquer maneira, sem uma técnica boa. Então, ser especialista é fundamental hoje para você se tornar competitivo. E aí você tem que ter foco, né? O que é que você quer fazer neste momento? Eu quero me especializar em peça plástica. Então, você tem que aprender todo aquele conteúdo, todos aqueles passos que vai desenvolver você com os conhecimentos de peça plástica. Sheet metal é a mesma coisa, né, Gustavo? Então, é super importante ter foco, né? O foco faz a diferença na nossa organização, né? Se você, já indo do segundo para o terceiro item, né? Quando você tem uma organização, um certo nível de organização, né, ao longo do seu dia a dia, da sua semana, ou até mesmo no final de semana, né, você consegue organizar o tempo e conciliar tudo que você se propõe para viver, né, que são as suas metas, que estão lá no item 1, que é o pense a longo prazo. Então, os 3 itens estão linkados, né? Se você pensa a longo prazo, então você tem metas pessoais e profissionais para bater. Então, você, com essas metas, que tem a ver com trabalho, estudo, família, né, que é o item 2, e você organiza com planejamento, focando nos seus objetivos. Então, se você tiver esse planejamento, com certeza não vai faltar esse recurso inacreditável que é o tempo hoje, né? Super escasso, né? Existem vários modos de você conseguir fazer essa organização. E ao longo do tempo, aí o Fábio mencionou aí que ele trabalha há 30 anos, eu não era nascido ainda, claro, mas nem eu. Pouca gente era nascida nessa época, mas ao longo desse tempo, né, em termos de organização, várias ferramentas foram utilizadas, tá? E foram evoluindo as ferramentas para justamente gerenciar esse nosso recurso, que é o tempo. Então, desde uma planilha feita no caderno, então à mão mesmo, que você na época da escola fazia, desde uma planilha à mão colocada em um mural, até um post-it na geladeira, até hoje o que a gente tem de mais moderno, que são aplicativos que gerenciam o seu tempo e que dão você com uma certa um critério de prioridade, né? Você faz com que o aplicativo consiga até gerenciar ou pelo menos organizar várias áreas do seu campo pessoal e profissional. Então, claro que a gente, na indústria, a gente tem as ferramentas mais utilizadas, né, que são ferramentas bem clássicas, bem acessíveis. Então, essas ferramentas viraram padrão de organização, mas o importante não é, na minha opinião, saber a ferramenta a qual você vai usar. Você pode usar desde uma planilha de Excel até um caderno, MS Project, ou então um aplicativo específico. Mas se a organização não for uma dos seus alicerces, uma das coisas que você tem como a característica, né, profissional, e que você leva isso para todo o campo da sua vida, se você não tiver isso, você vai, assim, eu não vou dizer que você vai estar em desvantagem muito grande. Então, com a organização você tem uma vantagem competitiva muito grande. Eu já conheci pessoas de muito sucesso, engenheiros de muito sucesso, grandes diretores, etc., que eram completamente desorganizados. Não vou mentir. E eu acho que aqui todo mundo já conheceu. Porém, os exemplos são inúmeros, são muito menores. E essas pessoas, com certeza, eram assim, além de geniais, né, eram extremamente dedicadas e extremamente até, digamos que, talentosas, geniais ou qualquer extraordinárias. Porém,
isso elas conseguiram fazer sem organização. Os organizados têm uma vantagem absurda sobre os que não são. Então, mesmo não sendo tão genial, mesmo não sendo a evolução que você tem profissional, pessoal, na família e para organizar a sua vida como um todo, toda essa evolução que você tem, se você tiver uma metodologia ou algumas metodologias de organização na sua vida, você vai ter sempre um sucesso. Garantido. Sempre. Exatamente. Com certeza, com certeza. E isso associado à disciplina, então, hein? Então, se você é organizado e tem disciplina... Existem algumas áreas que você tem, na verdade, até obrigatoriedade de ter uma organização. Né? E na área que a gente trabalha, na área que a gente está se propondo a se dedicar, que é desenvolvimento de produto, a engenharia, a organização é fundamental. É claro que a gente tem ferramentas incríveis, caríssimas, para fazer a organização não só do tempo, mas de todas as ferramentas que a gente utiliza, de arquivos, etc. Porém, quando a organização já é nata, já é da sua natureza, tudo fica mais fácil e rápido. Você vira um profissional mais competitivo e que consegue desenvolver bem mais trabalho. Além de poder também ser um bom pai de família, dedicar tempo para os seus estudos, se você quiser aprender violão, teatro, etc., ou qualquer outra atividade na sua vida, você consegue. Mas por quê? Então, você consegue. Mas por que acontece isso? Se você tem disciplina, você tem uma frequência naquela atividade. Então, a repetição, a dedicação, o foco faz com que você evolua. Porque se você está fazendo aquilo constantemente, você está se dedicando, né, Fábio? Está se dedicando, você está indo, a disciplina faz com que você tenha uma frequência, que você tenha foco, e aí a coisa, vamos dizer assim, magicamente acontece. Não é magicamente, mas parece que, né, aconteceu, sabe? Bacana. Perfeito. E ao contrário disso, nós temos a desorganização. A falta de foco nos objetivos. O que é que isso... Será que isso atrapalha um pouco, senhores? Eu acho que é até óbvio, né? Falar sobre esse assunto, né? Porque você... Hoje em dia... é o que o Gustavo estava mencionando, né? As pessoas que trabalham de uma forma organizada, elas têm alguns privilégios de poder gastar o tempo deles com a família, né, com os amigos ou outras tarefas, né? E o desorganizado, ele sempre está correndo atrás do rabo, né, que a gente chama, né? Exatamente. Ele está ali, e isso eu acho que tem até a questão do fora do foco também, né? Então, se a pessoa é desorganizada e não tem um foco no que ele precisa fazer, pronto, acabou. Porque ele tinha que entregar uma etapa A e ele está fazendo uma etapa C que não tinha necessidade nenhuma para fazer naquela época. E por ser desorganizado, ele trocou as prioridades e acabou estragando tudo. Então, eu já vi acontecer isso muito, sabe? De pessoas chegarem, toma aqui, ó, já entreguei, ó, esse é o trabalho. Eu falei, não, esse trabalho era para daqui a um mês. Você tinha que me entregar o trabalho A, não o C. E isso por simplesmente uma desorganização da pessoa. Então, isso Exatamente. Quem é que não teve aquele colega de faculdade que se formou com 10, 11 anos na faculdade e que começou em engenharia e depois era civil, depois virou química e depois o cara foi para biologia, voltou, tentou outra área, arquitetura, e no final se formou em mecânica? Quem não tem um colega desse? Tem. Isso aí realmente isso é um problema, porque aí você perde muito tempo, né, da sua vida. Então, se encontrar no começo, por isso que os mais jovens precisam de um bom direcionamento, né? E outra coisa, não só os mais jovens, mas, por exemplo, os recém-formados ou os que já formados, que já estão na atividade da engenharia, aí tem esse item 6, permanecer no estado que está transforma as metas impossíveis. Claro, pô. Então, quem é que não quer, quem é que não deseja evoluir na carreira? Qualquer um.
né? Quer ser um bom engenheiro, quer ser um cara renomado, quer se tornar um especialista, quer, enfim, quer ser reconhecido, né? Pô, reconhecido é o mínimo, né? Você entrega um trampo, você quer que pelo menos a galera, né? É natural isso, é natural. Não porque você queira aparecer mais que eu, não é isso não, é porque você, pô, você fez um bom trampo, faz parte do ser humano o reconhecimento. E não só no trabalho. Pô, em casa, quando eu lavo o prato, eu gostaria de fazer, pô, receber um parabéns, né? Mas não, velho, tipo, é uma obrigação sua, né? Todos nós, né? Então, eu falei, pô, eu lavei o prato aqui, cara. Tá, mas você está fazendo sua obrigação. Então, mas assim, quando você forma, você tem uma formação, e isso vale para qualquer área. Você se formou engenheiro, médico, o que quer que seja, e aí você se mantém estagnado lá. Só que você tem uma meta de crescer, de ter um salário X, né? Tipo, ganhar mais, se tornar chefe da sua área, enfim, supervisor, gerente, etc. Só que você não faz nada, você não faz nada por isso, você não evolui, você não trabalha para virar um especialista. Tudo que a gente está falando aqui está voltado na construção de um especialista. Porque quando você se torna um especialista, as coisas acontecem, é natural. Você é bom naquilo que você faz, né? Aí tem outro desafio, né? Quando você é muito bom tecnicamente e você vira um gestor, aí você tem que investir na sua capacitação de trabalhar com a área humana. Pessoas. Isso. Com pessoas, né? Há 12 anos atrás, para mim foi uma dificuldade tremenda. Hoje já tá enraizado. Obviamente que eu tenho que estudar mais, é natural, né? Você tem que se preparar sempre mais, sempre tem coisas novas. E aí, quando você permanece estagnado, a meta vira impossível mesmo. Você não consegue, a coisa não cai do céu. Só que se você tem um mindset, se você tem uma dedicação, se você está focado e você continua a estudar, continua a se preparar, as coisas naturalmente vão acontecer. Você vai ser convidado. Claro, isso não é regra, né? Não é sempre que vai ser assim, porque por mais que você seja, que nós, né, somos os melhores na nossa divisão, pode acontecer uma coisa ou outra que você não, né, acaba não sendo convidado, natural, isso pode acontecer, mas você está pronto. Isso. Você tá pronto, né? Você tá pronto. Entendeu? Então... Isso, e é o que você falou, né? Não cai do céu. Às vezes pode cair do céu, mas não espere que caia do céu no momento onde você não está preparado. Com Sabe certeza. Aquela coisa assim, toma, com certeza. Ó, agora você vai ser o líder dessa equipe de um projeto super importante e você vai tocar porque é você. Escolhemos você, não pela capacidade, né? Mas pelo momento. Imagine se você não está preparado para isso. Exatamente. E eu vou até além, tá? Eu vou até além. É fato, quando você se desenvolve tecnicamente, quando você vira um expert na engenharia, que você domina o 7DMA, minimamente o 7DMA, você faz parte dos 7% que sabe desenvolver, modelar, analisar, enfim, fazer análise geológica, você é um cara mais completo, você é um profissional mais completo. E você pode estar dentro de qualquer organização, qualquer uma, multinacional ou que não seja multinacional, o que quer que seja. E é engraçado como a vida prega algumas peças na gente. Às vezes a gente está tão bem preparado e está bem no nível bacana da nossa profissão, mas você não recebe, você deveria ter sido convidado, ou enfim, para pular um nível, né? Na área que você está, na empresa que você está, enfim. E isso não acontece. Mas, às vezes, Deus escreve certo por linhas tortas, cara. Às vezes não era para você estar naquela posição lá, naquele nível. Você ia subir vários degraus a mais em outra empresa. Entendeu? Então, isso pode acontecer. E aí você vai, alguns anos lá na frente, você vai olhar para trás e falar assim, caramba, ainda bem que não aconteceu, porque se tivesse acontecido, eu estaria na outra empresa. Eu não estaria nessa nova oportunidade que eu estou hoje, né? Então, eu vejo isso fácil, até dentro da Dortec também, mas eu vejo que isso pode acontecer facilmente, entendeu? E a motivação, cara, essa palavra, ela é bem interessante, né? Porque algumas pessoas precisam
de motivação externa para avançar. E isso é um problema, tá? Se você está com a gente aqui hoje, nessa live, talvez esse momento aqui é um dos momentos mais bacanas que é a mensagem que nós queremos passar para você hoje. Não permita que que a sua motivação de crescimento esteja em uma outra pessoa ou em uma outra situação qualquer, independente de qual que seja. Você tem que estar motivado com você mesmo. A sua motivação e o resultado é o seu crescimento. Quando você faz isso, porque às vezes alguém se motiva pelos pais, ou pela namorada, ou pela esposa, pelo marido, enfim, né? Coloca a motivação, aquela pessoa que puxa você para você crescer. Mas às vezes você ou separa, ou briga, ou toma uma bronca do pai, enfim. E aí a coisa não acontece. Então, a motivação tem que ser uma coisa interna, sabe? Né? O que é que vocês acham disso? Eu sempre fui assim na minha vida inteira, sabe? Na minha vida inteira. O que é que vocês acham desse tópico, motivação? Olha, eu acho que, pelo que eu já vi até hoje na minha vida profissional, assim, a motivação é uma coisa subjetiva, né? Então, sim, é uma coisa que não é palpável, difícil de mensurar, né? Mas e difícil também de dizer o que é que motiva as pessoas. Então, alguns são motivados por uma questão que tem a ver com ambição, ou então salário, ou então posição social, outros por questões até religiosas, familiares, etc, etc. Eu acho que, independente do que seja, né, você deve ter ou cada um deveria ter um motivímetro e ter certeza que você tem algo, que você sabe o que te motiva. Uhum. E onde é que está a sua motivação. Se você sentir no seu motivímetro, pô, não tá legal, eu não estou vendo muito sentido, essa vaga que eu estou nessa empresa não está me motivando, você tem que refletir, para pensar. Exatamente. Repensa e vê por que o nível de motivação em você de repente caiu. Né? Porque isso vai impactar diretamente na sua carreira. Né? A gente está entendendo que a gente parte do princípio aqui, né, que todos nós que estamos buscando aqui, tanto o time da Dortec quanto as pessoas que estão envolvidas na Dortec Academy, né, têm um objetivo. Eles querem evoluir profissionalmente. O conhecimento na engenharia, o conhecimento no mercado, não só isso, né, isso gera, né, um engrandecimento, uma evolução profissional. Aí a evolução ela só consegue se dar de uma maneira efetiva quando você sabe o ponto de onde saiu para o ponto de onde quer chegar ou onde chegou. É como se fosse aquele delta, né? Então só existe evolução se tiver um delta. Tem sempre uma posição inicial, que pode ser de um estudante, um profissional, já até com anos de mercado, etc. Tem uma posição inicial e tem uma posição final. A diferença entre elas é a evolução. E é isso que a gente está querendo passar. Né? A transformação ela vai mais rápida ou menos pelo caminho que você traça, e a motivação é como se fosse a velocidade que você percorre nessa evolução. Quanto mais motivado você vai estar, mais rápido você vai querer evoluir para conseguir chegar nessa posição final. Agora, lembrando, o motivímetro é muito importante. O que é que está te motivando hoje? Hoje pode ser que seja sua família, pode ser que seja a educação dos seus filhos,
Pode ser que seja um sonho de ser um grande engenheiro. Tem gente que é motivado, por exemplo, não, meu sonho é trabalhar em desenvolvimento de projetos de alto nível no exterior do Brasil, no exterior. Meu sonho é trabalhar. Tem que ter um sonho, tem que ter uma coisa que motive, tem que ter uma coisa que puxe a evolução, né? E que seja pelo menos visível. Motivação tem a ver com os sonhos, e os sonhos é que motivam a nossa caminhada nessa evolução profissional, né? É muito importante ter em mente. Bonito, Gustavo. Gostei. Isso aí. Nossa, fiquei até emocionado agora. Não, mas é isso mesmo, tá certo. Muito bem colocado, tá certíssimo. E aí, a gente vai vir num tópico bacana aqui, que é o desafio público. Esse aqui é bem interessante, que é o seguinte. A gente tem a ilusão que a gente controla as nossas vidas, né? Só que eu tenho informação para vocês, queridos amigos. A gente não controla nada, velho. Nada. A gente está à mercê de tudo que acontece no globo, no mundo. E os últimos anos deixou muito claro isso pra gente, né? Então, a gente não domina realmente nada. A única coisa que nós conseguimos dominar é o nosso conhecimento, sabe? A gente consegue dizer assim, ó, eu quero estar preparado, eu quero ser um dos melhores, eu quero fazer parte dos 7%, por exemplo. Na minha profissão, eu quero, que no caso que é o que a gente está falando aqui, né, que a gente está discutindo, debatendo, é sobre engenharia de produtos. Então, eu quero ser um profissional que eu seja o mais completo possível. Isso eu consigo dominar, porque se o mercado vai mal, a onda de demissões é alta. É natural. Se a empresa lá não vende o produto, por exemplo, qualquer empresa que seja, ela vai ficar com pouco dinheiro para novos investimentos, para novos projetos. E se ela tem poucos investimentos em novos projetos, é natural que ela vai vender. É um ciclo. E aí começa a decair. Quando começa a decair, o que acontece? Começa a demitir. Então, e é natural que quando um gestor ele fala assim, ó, preciso cortar. Cara, ele levanta os nomes, ele levanta os skills, sabe? Nome, habilidade e salário. Cara, é natural isso, é natural. Então, se eu tenho um time de 10 pessoas, eu vou chegar nesses 10 e vou dizer assim, ó, quem é que, de cara, eu tenho que cortar, né? Beleza. Minha primeira opção é o quê? Eu vou cortar por grana, independente do que aconteça, é grana. Então tá bom, então corta aqui e vai chegar a reduzir 20%. Já foi. E isso se eu tiver um time homogêneo. Porque às vezes eu tenho um cara lá que trabalha por 3, né? Por 2, 3. É um cara que entrega mais. E quando você entrega mais, quando você tem mais habilidades, e aí é o ponto, quando você é um expert, quando sabe o que você está fazendo, você possivelmente será um dos últimos a estar na lista de demissão. Por quê? Porque você tem mais habilidades. Então, por isso que não só quando você está na empresa que você que trabalha, ou quando você está procurando um emprego, porque pode acontecer, mesmo você sendo muito bom, mesmo você sendo um dos melhores, ser um cara altamente competente, como tem vários amigos nossos por aí, você pode ser cortado por algum motivo, né? Principalmente por salário. Mas a recolocação desse profissional é muito mais rápido. Por quê? Porque esse profissional ele vai conseguir entregar mais, ele sabe, né? Enfim. Então, o desafio público, esse tópico do desafio público é justamente para chamar dar esse toque, porque quanto mais você se torna um especialista, melhor qualificado você é e melhor posicionado, não só na sua empresa, mas como também no mercado você fica, né? O que é que vocês acham disso, pessoal, sobre esse tema? Isso é muito verdade, né, Anderson? Assim, hoje a gente não controla muito o que acontece em volta e eu acho que também o que a gente controla é a nossa atitude, né?
em alguma mudança drástica, como o desemprego, é a nossa atitude de que vai falar mais rápido e vai nos colocar numa posição de coitado e você vai ficar estagnado, ou bora para lá, vamos para frente, vamos seguir para a próxima etapa. Se você estiver, é o que você falou, se você estiver capacitado, preparado, a sua atitude de buscar outra recolocação, ela vai ser facilitada pelo seu background, não pelo seu background, mas pelo seu conhecimento e sua capacidade. Porque assim, você pode ter aí 30 anos de trabalho. Isso não vai te garantir o seu próximo emprego. Né? Com certeza. Você precisa mostrar o seu conhecimento, não é chegar com um número lá e falar assim, ó, tenho 30 anos de trabalho. Né? E a sua atitude é o que a atitude é hoje, né? Você pensa a longo prazo, mas a atitude é hoje. E o seu conhecimento, estando atualizado sempre, você vai estar preparado para esse desafio público que é uma pandemia, uma mudança de governo, uma mudança de leis, uma decisão estratégica da empresa, né? E que pode acontecer que a gente é bem difícil prever o que acontece às vezes. Exatamente. Então, a gente fica sempre atento, né? Porque senão pode dar problema. Isso talvez seja alguma motivação também. Para quem não tem motivação, comece por essa motivação. Aí, é uma boa motivação. É uma boa motivação. Mas é isso aí. Teve algumas horas na minha vida que a gente teve que passar por decisões, né? Toda decisão é um desafio, né? E toda decisão você opta, né? E você troca uma coisa por outra. Às vezes é uma empresa, às vezes é a própria namorada, ou então a esposa, ou então a decisão você tem que ponderar. E a decisão é um desafio, né? A gente tem que poder também tentar avaliar que tipo de desafios nós normalmente passamos. É possível que o desafio que você esteja vivendo hoje, as decisões que você esteja vivendo hoje, com certeza você já passou por coisas parecidas no passado. E se você olhar para o passado, você fala, pô, peraí, mas quando eu tive esse desafio, aquele eram coisas similares. Como foi que eu me comportei? Por qual caminho eu optei? Eu optei sempre pelo caminho mais tranquilo e fácil, ou eu optei pelo caminho mais arriscado? O que eu fiz? Daí você começa a descobrir como é que é a sua natureza. Quais são os caminhos que te fazem dar melhor resultado. Então, se conhecendo, você também pode conseguir encarar melhor os desafios, ou então estar mais preparado para o desafio que vai vir. Né? Então, acho que isso é importante. Com certeza, importante. Então, com certeza, aí nas nossas vidas profissionais, a gente teve essa situação aí de vários desafios. E vamos pensar assim, poxa, quem tem pouco tempo na carreira, menos que nós, também já participou de desafios. O começo de uma vida estudantil é um desafio. O segundo grau é um desafio. Até o ensino fundamental, você teve os seus desafios. Como é que você se portava naquela época? Né? Por mais jovem que seja, ou então por mais experiente que seja o profissional ou o aprendiz, ele já passou por uma série de desafios. É importante refletir sobre como a gente encarou e quais foram os resultados disso daí. Ficar atento, né? Ficar atento. Com certeza. Cara, é assim, fantástico, hein, pessoal?
É isso aí. Meu sonho era ter a oportunidade de ter aprendido com esses professores que estão aí na tela. Poxa, não foi meu caso, eu passei por estradas só que aí tem um detalhe, velho. Eu que tive essa sorte, porque você começou a me ensinar SolidWorks e o Fábio começou a me ensinar o Aysen. Então, vamos nessa então, vamos contribuir com a galera. É isso aí, vamos passar para frente. Vamos passar para frente, essa é a ideia. Beleza? Galera, um abraço, foi excelente esse papo hoje, fantástico, muito, muito bom mesmo. E nos vemos em breve, tá? Ainda vamos nos encontrar essa semana ainda, beleza? Isso aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Valeu. Até mais. Até mais.